Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra de Cristo, que é o nosso Salvador. Acompanhe com atenção a palavra de Deus. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Senhor, abençoa a tua palavra, por favor. Irmãos, há dois extremos sempre que a questão dos juramentos é levantada. Eu, por exemplo, cresci sendo repreendido pela minha humilde avó. Sempre que em minha meninice eu jurava sobre qualquer coisa. E com um tom severo de repreensão, ela sempre me advertia dizendo: tome cuidado, porque jurar é pecado. E é assim que pensam muitas pessoas hoje em dia. E essas chegam ao ponto de, por exemplo, se recusar a prestar juramentos em tribunais, a prestar juramentos para assumir cargos públicos ou a alistar-se no serviço militar. No outro lado, há aqueles que juram sempre e por qualquer coisa, sem nenhum tipo de cuidado ou zelo. Me lembro nos meus tempos de escola, sempre que meus colegas com fama de mentirosos queriam dar peso, crédito às suas declarações, eles faziam um pesado juramento: eu juro pela minha mãe morta. Ou ainda, eu juro por Deus. A pergunta é: quem está certo, irmãos? Será que estamos proibidos de fazer todo e qualquer juramento? Ou será que podemos recorrer a eles sempre que necessário? Bem, neste ponto do sermão, Jesus pretende lançar luz sobre a questão dos juramentos, que era também problemática para o povo de seu tempo. Que Jesus não veio revogar o Antigo Testamento, mas cumpri-lo. Fica muito claro, como vemos aqui no texto, em seu esforço de interpretar corretamente a lei do Antigo Testamento. É o que Jesus tem feito desde o verso 20, libertando a lei do Senhor das distorções e falsidades das tradições dos escribas e fariseus de seu tempo. Até aqui, irmãos, em nossa série, nós já ouvimos a sua exposição impecável do 6º mandamento: não matarás. Do 7º mandamento: não adulterarás. E da questão controversa acerca do divórcio. A partir daqui, o foco de Jesus é tratar a questão dos juramentos, que era um elemento comum na religião de Israel. Mas como era de se esperar, os religiosos de seu tempo também haviam distorcido o significado deste ato e flexibilizado a obrigação deste, ao ponto de serem infiéis no cumprimento de suas obrigações e votos, sem correr em culpa alguma. Por causa disso, meus irmãos, Jesus faz também uma exposição acerca dos juramentos e exorta os seus discípulos acerca do compromisso, ouça, do compromisso e da obrigação que se deve ter com a verdade em todo o tempo e diante de Deus. Por isso, na noite de hoje, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: o dever para com a verdade. O dever para com a verdade. Qual é a obrigação dos discípulos de Cristo quanto ao juramento, irmãos? Ou pensando no nosso tema, por que devemos nos comprometer em falar a verdade em todo o tempo e diante de Deus? Com base na exposição, na breve exposição que Jesus faz aqui, nós podemos extrair ou deduzir duas respostas muito importantes para essa pergunta. A primeira resposta vai do verso 33 ao verso 36. Por que nós devemos nos comprometer com a verdade? E no texto nós vamos descobrir porque Jesus abomina a hipocrisia e a desonestidade. Jesus abomina a hipocrisia e a desonestidade. Volte mais uma vez seus olhos para os versos 33 a 36. Nós vamos fazer a leitura desses versos mais uma vez. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teus juramentos.
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Possivelmente você já percebeu que Jesus insiste em usar a mesma expressão inicial sempre que inicia seus discursos sobre determinado assunto. É o que ele vai fazer, meus irmãos, enquanto ele expõe todos os assuntos contidos aqui no capítulo 5. Lembre-se que quando ele fala assim, ele está se referindo a uma forma de ensino que foi recebida pelo povo judeu por meio das tradições ou das interpretações dos religiosos de seu tempo, como se fossem mandamentos da parte de Deus. E o assunto da vez, como sabemos, eram os juramentos. E juramentos basicamente consistiam de votos, promessas ou obrigações que eram assumidas pelas pessoas. E quando trata a questão, é interessante perceber que Jesus desta vez não faz menção a um texto da Escritura, como ele o fez quando tratou a questão do homicídio, do adultério e do divórcio. Desta vez ele fala um princípio que era ensinado na época, que tinha como base o ensino da Escritura sobre o tema dos juramentos. Então, quando os mestres de seu tempo ensinavam o que está registrado no verso 33, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Com toda certeza, irmãos, eles tinham em mente o texto de Levítico, capítulo 19, verso 12, que dizia o seguinte: não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Além disso, eles não podiam esquecer também do que dizia o terceiro mandamento dos 10 mandamentos, conforme nós lemos aqui: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune aquele que tomar seu nome em vão. Tanto estes, irmãos, como outros mandamentos presentes na lei de Moisés, eram muito claros quanto ao cuidado e à reverência que se deveria ter ao usar o nome de Deus, principalmente nos juramentos feitos pelas pessoas. E por causa disso, o que aconteceu? Os judeus desenvolveram, entre aspas, uma teologia do juramento, com a intenção de protegê-los de cometer este grave pecado, de jurar falsamente pelo nome do Senhor. Mas nessa tentativa de se proteger ou de evitar o pecado, essa tentativa se degenerou também em um sistema legalista. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eles criaram uma espécie de código de juramentos. E eles escreveram ali diversas regras onde era possível ou onde era obrigado manter um juramento e onde era possível quebrá-los e abandoná-los de uma vez por todas. E eu quero que neste momento você vá alguns capítulos à frente comigo, rapidamente. Abra comigo em Mateus capítulo 23. Mateus 23, do verso 16 ao 19. Na ocasião, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus quanto a esse assunto. Mateus 23, do 16 ao 19, Jesus disse, referindo-se aos escribas e fariseus: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, preste atenção no texto, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Vocês percebem o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles criaram brechas na lei para burlar a obrigação do mandamento. Ou seja, se alguém jurasse no nome do Senhor, eles diziam, essa pessoa está obrigada a cumprir plenamente os seus votos. Mas, se ela jurasse por Jerusalém, se ela jurasse pelo santuário, se ela jurasse pelo altar ou por qualquer outra coisa, ela não estava obrigada a cumpri-lo absolutamente.
Ou seja, desde que não se jurasse falsamente no nome do Senhor, era possível violar qualquer um dos compromissos assumidos. E ao ensinarem e agirem dessa forma, os escribas e fariseus enfraqueciam a verdade. Eles enfraqueciam a fidelidade e promoviam a mentira e o engano entre os homens. E diante de tamanha hipocrisia da falcatrua dos religiosos, Jesus reage, irmãos. Porque um juramento é algo solene demais para ser tratado com irreverência, com escárnio, descuido. Por isso, com toda a autoridade, eu, porém, vos digo, ele decide apontar um caminho diferente da desonestidade dos escribas e fariseus de seu tempo. E ao contrário do que parece, meus irmãos, isso é muito importante, preste atenção, ele não está proibindo todo e qualquer tipo de juramento. Na verdade, Jesus está afirmando que todo e qualquer juramento, se feito em nome de Deus ou não, ainda assim é feito diante de Deus e na presença de Deus. Afinal de contas, irmãos, Jesus argumenta: o céu é o lugar do trono de Deus e a terra é o apoio para os seus pés. Jerusalém, por quem os judeus tinham o hábito de orar, era a cidade de Deus, do grande rei. E até mesmo a cabeça ou a vida pertence a Deus, porque é o Senhor quem determina quando o cabelo fica branco ou preto. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo: todo juramento é feito diante de Deus. Jurar por qualquer coisa é jurar por Deus e diante de Deus, porque a Ele pertence tudo que existe. Sendo assim, procurar brechas, artimanhas para ser infiel no cumprimento das obrigações e votos assumidos é pecar contra Deus, porque Ele abomina a hipocrisia, a infidelidade e a mentira. Então Jesus está ensinando que é muito grave, irmãos, fazer um juramento sem honestidade ou sem a intenção de cumpri-lo. Porque quando você o faz diante de Deus, diante de seus olhos. Nós estamos meditando no tema o dever para com a verdade. Primeiro nós vimos, Jesus abomina a hipocrisia e a desonestidade. Em segundo verso 37, depois deste ponto, eu não faço assim costumeiramente, né? Eu exponho e aplico, mas vou fazer todas as aplicações no final hoje. Então a segunda e última resposta, irmãos. Porque nós temos um dever para com a verdade, Jesus ensina aqui no verso 37, que ele exige de seus discípulos honestidade absoluta. Jesus exige honestidade absoluta de seus discípulos. Jesus já escancarou a falcatrua das autoridades religiosas. Não há um só juramento que não seja feito na presença e diante de Deus. Não há um só juramento que não o obrigue diante de Deus. Sabendo disso, irmãos, Jesus propõe qual deve ser o caminho tomado por seus seguidores. No verso de número 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Para não abrir brecha para qualquer tipo de desonestidade e infidelidade, Jesus dá uma receita simples, irmãos. Seja alguém tão confiável ao ponto de que todas as suas palavras sejam acreditadas e cumpridas. Ou seja, tanto o seu sim como o seu não devem ser íntegros e dignos de total confiança. Em outras palavras, não há necessidade de você fazer juramentos. Basta você ser fiel. Basta ser verdadeiro em tudo o que falar e em tudo o que você assumir, tanto diante de Deus como diante dos homens. A verdade, Jesus está dizendo, a verdade, somente a verdade, é a regra que deve conduzir o coração, os atos e as palavras de todos aqueles que pertencem ao seu reino. Seus discípulos, portanto, são conhecidos por sua honestidade e integridade em todos os aspectos da vida. Em especial, quando se tratando dos juramentos aqui. E é muito importante reforçar que Jesus é extremamente rigoroso com isso. Porque ele diz, o que passa disso,
ou seja, o que não se conforma com a verdade, aquele que não tem integridade e honestidade de coração, vem do maligno. Isso não deveria causar espanto em nós, irmãos. Pois em uma outra ocasião, quando Jesus repreendeu a dureza de coração dos judeus do seu tempo, ele disse o seguinte no capítulo 8 de João, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se a verdade, irmãos, é a essência da palavra de Deus, como diz o salmista, se Jesus descreve a si mesmo como eu sou a verdade, e se em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele orou da seguinte forma: santifica-os, os meus discípulos, santifica-os na verdade. Isso significa, meus irmãos, é óbvio que tudo aquilo que é contrário à verdade, a mentira, a falsidade, a desonestidade, a hipocrisia, pertence ao diabo. São marcas dos que pertencem ao diabo. E aos que pertencem a Cristo, as marcas são verdade, integridade, honestidade, sinceridade em tudo o que fazem. E essas palavras, elas foram tão impactantes na igreja primitiva, que Tiago, meu irmão de Jesus, em sua carta, ele reforçou o ensinamento do Senhor. Ele disse, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Como nós podemos tirar proveito, queridos, do ensino de Jesus aqui sobre os juramentos? Em primeiro lugar, eu diria que haverá momentos onde você pode e deve assumir juramentos. Há momentos, ou haverá momentos, onde você pode e deve assumir juramentos. Quando nós consideramos atentamente, irmãos, o contexto da passagem, isso é importante, nós nunca podemos ser precipitados na interpretação de um texto da Escritura. Então, quando nós estudamos o contexto da passagem, nós chegamos à conclusão que Jesus não está proibindo definitivamente o uso de juramentos. O que ele está fazendo é denunciando a hipocrisia de coração de alguns que assumiam votos sem a intenção de cumpri-los, ou seja, com desonestidade de coração. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, por exemplo, nós descobrimos que nele há permissão para os homens fazerem juramentos, inclusive juramentos em nome de Deus. Por meio de Moisés, Deus deu a seguinte ordem ao seu povo, conforme registrado no livro de Deuteronômio: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no, apeguem-se a Ele, preste atenção, e façam os seus juramentos somente em nome dele. É comum também nós encontrarmos ao longo da Escritura relatos onde Deus jura. Por exemplo, no capítulo 9 de Gênesis, ali depois que enviou o dilúvio que varreu a terra, Deus prometeu, jurou, que jamais enviaria um outro dilúvio universal. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós encontramos Zacarias louvando a Deus, porque ele havia sido fiel ao juramento feito a Abraão, trazendo salvação ao seu povo. E no famoso sermão de Pedro, no Pentecostes, Atos capítulo 2, ele diz que, nos versos 37 a 41, que Deus cumpriu o juramento feito a Davi, quando ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Além disso, o apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, jura ou convoca a Deus como sua testemunha. Quando ele abre a carta aos Romanos, ele disse, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. E por fim, a própria salvação do evangelho, ela é descrita em termos de um juramento, conforme o autor aos Hebreus registra. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento. Diante de tudo isso, queridos, eu posso afirmar que o juramento tem a sua importância na Escritura. Ele serve para
garantir, dar certeza do cumprimento de obrigações assumidas previamente. Com base nisso, eu reforço, há ocasiões onde você será obrigado a prestar juramentos e a cumprir os juramentos feitos. E quando acontecer, meu querido, não se preocupe, porque você não estará em pecado, como alguns acreditam. Por exemplo, é sabido de todos nós, na ocasião do nosso casamento, nós somos chamados a prestar juramentos ou votos de fidelidade ao nosso cônjuge. Na ocasião da dispensa do serviço militar, somos obrigados a jurar a bandeira. Bem ruim, né, Guilherme? Ali no sol, a gente jurando a bandeira, né? Mas tem que jurar. Se um dia, queridos, acontecer de você virar testemunha no processo jurídico, você será chamado a jurar no tribunal. Tá? Se você um dia passar em um concurso público, provavelmente você será obrigado a jurar e comprometer-se com o serviço de seus ofícios, seja ao município, ao estado ou ao país. Mais um exemplo, presbíteros e pastores, na ocasião de sua ordenação, são obrigados a jurar fidelidade aos padrões de fé desta igreja, confissão de fé e os seus catecismos, como exposição fiel das Escrituras. Nesses e em muitos outros casos, queridos, o cristão não está em pecado se fizer um juramento, desde que ele os faça integralmente e com coração honesto. Senão, ele incorre em pecado por falta de honestidade diante de Deus. Dito isso, queridos, me permita fazer uma segunda lição, apresentá-los uma segunda lição, que é mais como uma exortação da parte de Cristo a todos nós aqui. Sejamos conhecidos por nossa honestidade e pela confiabilidade de nossas palavras. Sejamos conhecidos por nossa honestidade e pela confiabilidade de nossas palavras. Este é o ponto principal de Jesus em toda a sua exposição sobre os juramentos. Lembre-se do que falei. Os fariseus eram infiéis, porque arrumaram métodos, brechas, para quebrar seus juramentos sem incorrer em culpa alguma. Mas sejamos honestos, irmãos. As coisas não são tão diferentes assim no nosso tempo. Nós vivemos em um tempo de mentira, fraudes e falcatruas. Hoje, a mentira não mais gera escândalo, antes ela é celebrada, promovida na nossa cultura. Ao que parece, é cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa cujas palavras são confiáveis. Dificilmente, irmãos, nós acreditamos hoje na palavra de políticos e jornalistas. E os negócios, eles não são feitos mais com confiança, por causa da cultura de desonestidade que foi instaurada no nosso país. Até mesmo os nossos relacionamentos mais íntimos e pessoais sofrem por conta da falta de integridade das partes. Você usa o Instagram, por exemplo, talvez você tenha assistido a um dos vídeos do conhecido coach Pablo Marçal. Recentemente, queridos, esse coach, não tem nada de bom nele para você ver, mas recentemente ele ficou famoso por suas invencionices, por suas mentiras, por suas histórias mirabolantes. E todas as vezes que me chegou um vídeo desse camarada, eu cheguei à seguinte conclusão: como a mentira é ridícula, irmãos. Como a mentira nos faz objeto de zombaria, de desprezo, como nos esvazia de toda a seriedade, de toda a honra. E o pior não é nem isso. É o que o sábio diz em Provérbios: Deus abomina a língua mentirosa. Sabendo disso, como então os discípulos de Cristo vivem? Uma vez que nós sabemos que fomos salvos e libertos por Cristo, que é a verdade, irmãos, nós passamos então a viver na verdade. A mentira, a desonestidade, a falta de integridade, que são marcas da carne pecaminosa, precisam ser agora despojadas, arrancadas de nós, para então nos revestirmos de integridade e sinceridade de coração. É nesses termos que Paulo descreve a santificação em Efésios. É despojar-se do velho homem, é lançar fora o que pertence a Adão e revestir-se do novo homem, que é semelhante a Cristo. E enquanto trata sobre isso, o apóstolo diz no capítulo 4, verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Sabendo disso, meus irmãos,
nós podemos dizer que cristãos são pessoas dignas de confiança. São pessoas cujas palavras significam alguma coisa hoje em dia. Mas pensando em termos práticos, rotineiros, como é que nós aplicamos a verdade desta palavra? Se não devemos ser como os fariseus, infiéis, trapaceiros, desonestos, como Cristo espera que nós vivamos? Bem, pensando nas situações do dia a dia, maridos e esposas, lembrem-se dos juramentos que prestamos no dia dos nossos casamentos. Você se recorda que no dia do seu casamento, você prometeu muitas coisas ao seu cônjuge? Cumplicidade, amor, sacrifício, serviço, fidelidade até a morte. Eu me pergunto, queridos, somos fiéis aos votos que prestamos? Somos fiéis aos juramentos que fizemos? Será que nós, irmãos, homens, será que somos fiéis ao juramento que prestamos diante de Deus e dos homens em sermos pastores, cuidadores, em amarmos e nos sacrificarmos em favor de nossas esposas? Será que vocês, mulheres, que também prestaram juramentos diante de Deus, será que têm se dedicado a se sujeitar a seus maridos? A lhes servirem e amarem? Lembre-se, Deus é a principal testemunha dos juramentos que fizemos. E quando violamos os nossos juramentos, irmãos, não só pecamos contra o cônjuge, pecamos principalmente contra Deus. Além disso, irmãos, pastores, presbíteros, será que nos lembramos do juramento formal que assumimos na ocasião da ordenação? Sermos fiéis à doutrina, de sermos fiéis ao ensino da igreja e protegermos a igreja dos falsos ensinos, heresias. Será que temos sido fiéis ao ofício que nos foi entregue por Cristo? Será que temos sido zelosos, cuidadosos no discipulado, no pastoreio, no aconselhamento, no amor que devemos às ovelhas? Nós juramos a Deus, irmãos. Você que é membro da igreja, você se lembra que na ocasião da sua recepção, do seu batismo, você jurou ser fiel, irmão. Você jurou promover e engajar-se nos trabalhos desta igreja. Então eu quero dizer uma coisa a vocês que eu tenho dito costumeiramente, meus irmãos. As obrigações que vocês atendem aqui não é só comigo. As obrigações que vocês atendem é com Deus. Se vocês são infiéis ao juramento prestado, se vocês negligenciam o dia do Senhor, se vocês se ausentam dos sacramentos, se vocês se ausentam do culto público, se vocês não apoiam o serviço da igreja local, se são infiéis quanto aos recursos de vocês, irmãos, vocês estão pecando contra Deus, porque vocês juraram diante de Deus. Pais, nós que somos pais, vocês se lembram que na ocasião do batismo de seus filhos, momento glorioso onde as crianças são recebidas como membros da igreja visível, como filhos do pacto, você se lembra? Você prometeu ensiná-lo no caminho do Senhor. Você prometeu fazer o que Moisés diz lá em Deuteronômio 6, inculcar a verdade do Evangelho no coração dos seus filhos. Ensiná-los a ler a Escritura para que eles conheçam a verdade. Meus irmãos, se somos infiéis a esse juramento, nós estamos debaixo do desagrado de Deus. Meu querido, quando você foi contratado no seu trabalho, você se lembra do que você prometeu entregar à sua empresa? Você se lembra do que você prometeu entregar aos seus empregadores? É o que tem feito. Você tem sido fiel no desempenho da sua função. Você tem se dedicado com zelo a entregar o melhor possível. Quando somos infiéis, queridos, me permita reforçar. Nós não apenas quebramos compromissos com pessoas, o que já é muito grave. Nós estamos em falta com Deus. Então, se estamos nessa situação, meus irmãos, vamos rogar que Deus nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Vamos nos arrepender. Vamos renovar a nossa disposição em cumprir fielmente os compromissos que assumimos. Mas, além desses casos mais formais, a honestidade e a verdade, elas devem ser ensinadas e aplicadas em outras situações mais corriqueiras. Por exemplo, irmãos,
Quando os filhos desobedecem, muitas vezes o que acontece? Eu ainda não cheguei nessa fase, mas eu sei que eu vou chegar. Eu sou um pecador. Minha esposa é uma pecadora também. O que é que acontece com os pais, irmãos? Muitas vezes os filhos em sua rebelião, os pais ameaçam a disciplina. Você vai ser corrigido. O que é que acontece? As crianças nunca são corrigidas. Você sabe qual é o problema com isso? É que você está ensinando seu filho a testar seus limites. Você está ensinando seu filho a manipular você. E pior, você está ensinando a seu filho que sua palavra não é sim, sim ou não. E quando você promete, você não faz. Então, meu querido, cumpra o que você prometer. Os maridos, por exemplo, isso daqui pega pesado em nós. Muitas vezes nós postergamos muitas demandas e reformas que precisam ser feitas em casa, é ou não é? A esposa diz, faça aquilo que está precisando ser reformado. Eu vou fazer. Quando é que nós fazemos? Nós nunca fazemos, irmãos. Chega até a ser cômico, mas sabe qual é a verdade? Sabe o que estamos ensinando a nossa esposa e aos nossos filhos? Nossa palavra não é assim, ensina não. Somos homens sem palavras. Numa situação simples e básica. Nossa palavra não é assim, ensina não. No trabalho, irmãos, sejamos conhecidos por nossa honestidade ética irrepreensível. Não use da mentira. Não use do jeitinho brasileiro para angariar postos mais altos, vantagens, privilégios. Não, meu querido. Se a honestidade lhe custar privilégios, que custe. Mas não abandone a integridade. Não ceda essa cultura da desonestidade. E principalmente, irmãos, talvez essa seja uma das aplicações mais importantes. Nós não só nos protegemos da mentira e da desonestidade, nós ensinamos os nossos filhos o zelo que eles precisam ter com a verdade. Crianças, Catarina, Emanuel, olha aqui para o João, tá? Olha para o pastor, tá? Não pode mentir, tá bom? Mentir é pecado. Viu, João? Mentir é pecado. Eu sei que às vezes vocês querem impressionar os amiguinhos, querem contar uma história legal, às vezes quer fugir de uma correção, fez coisa errada, mas não pode mentir para papai e mamãe, tá bom? Não pode mentir para os amiguinhos. Por quê? Porque mentir é pecado. Tá bom? Mentir é pecado. Então, meus irmãos, se nós não cultivarmos nos nossos filhos esse zelo pela verdade, esse zelo pela honestidade, ou ainda pior, se eles percebem que nos falta integridade em alguns momentos, irmãos, nós estamos colocando os nossos filhos em perigo. Então, em todas as ocasiões em que a mentira se manifestar, nós precisamos repreendê-la em amor e ensiná-los o zelo que eles precisam ter com a verdade. Não deixemos, irmãos, que os nossos filhos sejam entregues ou que tenham prazer na mentira, o que é passível de acontecer, porque são pecadores. Então, sejamos honestos e íntegros, porque o sábio disse em Provérbios, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Cristãos são pessoas confiáveis, pessoas dignas de confiança, seguras em suas palavras e firmes nos compromissos que assumem. Nós não assumimos compromissos ou damos a nossa palavra com a intenção de quebrá-la. Não deve haver falsidade em nossas palavras, muito menos desonestidade em nossos atos. Seja o nosso sim, sim, e o nosso não. Concluindo, irmão, Jesus Cristo, além de ser o mestre perfeito, ele é também um exemplo perfeito de tudo o que ele ensina. Por que eu digo isso? Porque não havia nele a típica hipocrisia presente nos escribas e fariseus, e era justamente isso que impressionava as multidões com as suas palavras. Ele falava como quem tinha autoridade. Nele não havia hipocrisia. Não havia uma divisão entre o que ele pregava e como ele vivia. E não é à toa, irmãos, que uma vez que ele transparecia a completa sinceridade e honestidade que Deus tanto se agrada, os evangelhos dizem, ele cumpriu tudo aquilo que era esperado dele. Ele cumpriu a Escritura de Deus. Ele cumpriu a palavra de Deus. E é justamente por causa deste Cristo que é fiel à sua palavra e seus compromissos, irmãos, que é a esperança para nós. Porque assim como eu sei que você já quebrou este e muitos outros, muitos juramentos ao longo da sua vida.
E principalmente nós quebramos, irmãos, a principal obrigação que temos, que é amar a Deus de todo o coração. Eis aí uma obrigação que nenhum de nós tem condições de atender perfeitamente. Porque temos corações divididos, corações infiéis. Não amamos a Deus como deveríamos amar. E por isso nós estamos debaixo da sua reprovação, da sua ira. Mas eis a boa nova do Evangelho. O Evangelho diz: o Deus fiel amou e salvou os infiéis. O Evangelho é a boa notícia, irmãos, porque infiéis são salvos por um Deus fiel. Você já quebrou muitos juramentos na sua vida. Seja bem-vindo ao time. Mas o Evangelho é uma boa notícia para pessoas como eu e você. Pessoas infiéis, desobedientes, mas que são amadas e salvas por um Deus fiel.